Aqui, a Clarice está aqui, mano. Vamos ver se ela bate o papo comigo. Oi, Jal, cheguei! Olha que honra. Você sabe que você é uma pessoa que a gente é apaixonado por você, né? Obrigada, vocês também são minhas paixões, eternas paixões. Ó, as pessoas não sabem, mas a Clarice foi nossa a primeira pessoa que acreditou em 10 já na internet. A Clarice lá de Primeiro Floripa. curso de 10 Jal tá aqui na conta. E mês que vem nós vamos se conhecer aí. Mês que vem eu tô indo até Floripa e nós vamos Tô tomar café esperando juntos. vocês. Nós vamos almoçar juntos. Beleza? Vamos passar dias juntos, porque essa estadia vai ser longa, graças a Deus, e a gente vai poder botar todos os papos em dia. A Clarice é uma mulher, assim, por que me encanta a Clarice ter acreditado no 10 já? Porque ela é uma mulher que se posiciona. Eu sou tão fã da Clarice, ela não sabe, mas eu fico vendo ela interagindo em outras páginas e a forma de sabedoria que a Clarice interage é algo que me enche os olhos, assim. Tipo, eu falo, poxa, que bom que eu tenho a Clarice aqui assistindo as lives, comentando nas nossas lives. E eu tenho o WhatsApp da Clarice, de vez em quando ela me dá uma opinião já, ó, não ficou legal aquilo, ficou bom aquilo. Então, ter a Clarice aqui é como tem outras pessoas aqui que são assim, a Vitória, a Yara, é como se fossem anjos na nossa vida. Porque eu e a Deia, a gente precisa disso. Porque a gente é cometido de tanta informação, tantas dores, tantas emoções, que às vezes a gente não consegue se restabelecer para vir trazer uma live. Se não fosse a atenção e o carinho que vocês dão pra gente. Porque assim, é muita gente com problema e eu seria um robô se eu chegasse aqui, falasse com vocês e desligasse a live e fosse comemorar. Às vezes eu saio daqui da live e eu fico arrepiado, porque eu saio daqui triste, porque eu queria resolver o problema da pessoa, sabe? E às vezes eu não consigo resolver, isso me abate. Eu sinto que a Déia sente isso também. Isso dá eu dei até umas férias para a Déia de live, justamente porque ela vem passando por esse período. Então ela está só com consultas individuais, que ela consegue ajudar no tete-a-tete ali, porque ela vai ficando puxado. Vai ficando puxado para a gente. E ter vocês dando comentários positivos, acrescentando no conteúdo nosso, porque às vezes vocês acrescentam uma coisa, um lado, que eu não vi, nem a Déia viu. Isso é incrível, cara. A gente aprende. Já, eu tenho para te dizer que desde que eu conheci vocês, eu agreguei várias coisas na minha vida. Hoje já estou na fase da terapia também, com as dicas do Bruno Farias, com as dicas da Regiane, que sempre passou nos vídeos aí com vocês, e pelas palavras de vocês também. O que eu vejo, assim, de tudo? A gente precisa passar por experiências. E quando a gente não passa por experiências, a gente não tem um fundo de verdade, às vezes, nas palavras que a gente diz, porque a gente não viveu certas coisas. A partir dessas vivências, a gente começa a fazer novas leituras. Muitas vezes vocês vão me ver contradizendo posicionamentos de vocês, ou dicas, ou insights também, porque eu vejo uma grande mudança na humanidade. Infelizmente, a humanidade está mudando, está ficando mais fria, a humanidade está ficando mais líquida, as relações, as interações entre as pessoas estão ficando muito superficiais. E vocês, eu admiro demais o trabalho de vocês justamente por isso. Vocês são ferrenhos em lutar, em defender que se acredite ainda que essas relações são possíveis, que essas comunicações, essas interações entre as pessoas são possíveis, porque realmente é a essência nossa de humanos. Embora uma parcela esteja querendo esquecer isso e achar que é autossuficiente sozinho, me autocompleto, me auto tudo, tem um momento em que a gente sabe, que a gente deita a cabeça no travesseiro, e a gente sabe que a gente é medíocre, que a gente não é nada e que a gente não tem nada. E é nesse momento que a gente tem que ver, rever e pensar assim, cara, por que eu estou indo por essa linha se quando eu estou deitando, eu estou entendendo que essa linha não está sendo suficiente para mim, está me trazendo angústia ou tristeza? Não seria a hora de eu repensar, refletir, rever as minhas posições, as minhas ações e voltar um pouquinho naquele tempo que a gente achava que era mais feliz por isso, por aquilo, e tentar reviver esse tempo agora de novo?
A grande maioria não quer. Isso a gente está vendo assim em larguíssima escala. Eu te digo que aqui no Instagram, pelo menos essa é a rede atual que eu tenho, somente essa, é a tendência de que as pessoas queiram pregar um afastamento como se ele fosse necessário. E ele não é. Ele é maléfico, ele é difícil, e ele é custoso, e ele vai chegar uma hora que essa conta chega para gente. Seja numa doença física, seja numa doença emocional, enfim, as formas a gente sabe que tem de se tentar o equilíbrio. É difícil chegar ao equilíbrio? Claro que é. Mas se no momento a gente não dizer assim, baixei a guarda, me entreguei, é isso que eu quero mesmo, e é isso que eu não quero, principalmente saber o que eu não quero, e agora chegou a hora de eu retomar. E aí a coisa acontece, sabe? Por isso que eu gosto muito do trabalho de vocês. Vou seguir sempre sendo fãzíssima de 10 Jal. Repasso para os meus amigos. Tem colegas, amigos meus que estão agora assistindo essa live. Um beijo, um agradecimento por vocês estarem seguindo a 10 Jal. E, gente, não tem o que a gente fazer. A vida é essa. Vai ter mudanças, a humanidade vai caminhar num determinado sentido ou outro, mas no fim, somos sentimento. Não tem. Eu vou só completar o que você disse, porque você disse já tá maravilhoso, assim, ó. Eu acho que vou até fechar a live com você. Porque tá Não, maravilhoso. não precisa, que isso. Tem muita gente falando coisas maravilhosas que servem de inspiração para a gente pro dia a dia, com certeza. Mas o que você falou faz muito sentido. A gente vive uma geração que realmente o amor se esfriou. A geração líquida. E, e o meu sentimento é de dor. Por quê? Porque a pessoa não quer ser assim. A pessoa não sabe Exatamente. outros caminhos. E tem pessoas ensinando o caminho da liquidez, que é muito, muito pior. Por exemplo, cara, relacionamento a dois é difícil. Relacionamento com pessoas é difícil. Então você tem que aprender a errar, pedir desculpa, pedir perdão, a continuar. Você tem que saber mensurar o que é abusivo, o que não é abusivo, o que é ego, o que é orgulho, o que é vaidade. Então, assim, o grande perigo que a gente vive hoje, na minha opinião, é a gente não entender que o amor se esfriou. O amor já se esfriou mesmo. Tipo, geral. Eu olho pro meu coração às vezes e eu falo, caraca, eu não tô sentindo, eu tô vendo aquela cena ali e nem me mexe. Tipo assim, nem me Exato. dói, tem algo errado. Eu preciso voltar para um eixo onde que eu preciso ser incomodado, sabe? Eu preciso me incomodar com a dor do outro. Eu preciso me incomodar com o problema que o outro tem. Eu preciso me incomodar com a dificuldade que o outro tem. E não é uma questão de bandeira, disso, daquilo, é uma questão de pessoa, de gente. O grande desafio meu, do Jal, como ser humano, é melhorar como ser, como gente. Como é que eu melhoro como gente numa geração tão competitiva, numa geração tão fria, que não busca a presença de Deus, que não busca as coisas do Evangelho, que não para refletir, que não ora, que não ama mais a si mesmo, nem ama o outro, E eu entendo, porque tem muita gente que foi tão acometida de travas, tabus desde pequeno, de rejeição, de julgamento, que fica difícil você amar e ser amado novamente. Por isso que eu falo, cara, você tem uma rede de apoio, ter pessoas profissionais bons falando, orientando. Cara, é o caminho. A gente não pode ficar longe, velho. Se a gente ficar longe ouvindo tudo picado pelo alto, a gente endoida, sabe? Porque é muita informação, muita gritaria e pouca sabedoria. Então, assim, a gente vive um momento muito difícil, cara. Porque o mundo inteiro passa na tela da nossa mão. E como que a gente filtra isso? Exato. E como que a gente joga isso para dentro da nossa mente e do nosso coração? E como que a gente tira do nosso coração para fora? Então, cara, é muito difícil. E isso só vai. Você só vai saber disso quando isso se choca. Quando você é confrontado. Quando você precisa tomar uma decisão. Fora isso, é só gritaria, barulho, é falta de experiência, não experimentou Sim. ainda. Então, assim, como que você sabe isso? Quando você troca, quando você experimenta, quando você aprende a acolher, a não julgar, quando você aprende de realmente a hora de sair, que foi o que eu falei com o Cauê aqui, olha, não faz mais sentido. Então, como é que eu acho esse tempo? Quando eu controlo as minhas emoções, quando eu entendo a razão toda que me segue, me persegue em todo o histórico de vida, familiar,
de criança, de adolescente, toda uma construção da Clarice e do Jal, e aí eu vou lá e tomo uma decisão. Às vezes pode ser até, mesmo assim ainda eu posso errar, mas eu posso ter mais facilidade para pedir, para acertar novamente, do que eu tomar decisão no impulso, com qualquer informação, de qualquer jeito, saca? Então, Porque assim, opinião a gente tem, né, já? Opinião sobre tudo a gente tem a qualquer tempo e sobre todos os assuntos, embora a gente não detenha o conhecimento muitas vezes deles, e a gente vai dizer, vai ser involuntário, a gente vai expressar uma opinião. Agora, se a gente parar um pouquinho depois dessa opinião e pensar assim, eu gostaria que fizessem isso comigo, então por que que eu vou fazer isso com alguém? Isso serve para tudo, isso serve para relação familiar, relação conjugal, relação de trabalho, relação de amizade, porque num primeiro momento a gente reage muitas vezes e expõe uma opinião. Ouve, né, uma sabedoria de alguém, contrapõe e expõe a opinião. E daqui a pouco a gente reflete. Então o principal é a gente valorizar essa reflexão, porque aqui, nem tudo que a gente diz é aquilo que a gente faz, né? Então a gente valorizando essa reflexão, a gente vai poder se conhecer melhor e aí tomar as atitudes mais assertivas. Eu acredito muito nisso. Então, por mais que às vezes a gente seja intempestivo e exponha uma opinião, uma colocação que pode até ferir alguém, mas para aí, se puder, volta lá, e a gente sempre pode, volta lá, se justifica, se desculpa e pensa, se fosse comigo, se fosse fazer isso comigo, eu gostaria, então eu não vou fazer para outra pessoa. olha que legal que você está dizendo. Essa semana eu tive um insight numa conversa que eu tive com a Déia aqui, muito massa, de coisas que dentro da relação eu, o Jal, não consegui fazer e que a Déia tinha expectativa. Ó, história real isso aqui, tá? Não é, Sim. não estamos filosofando. Coisas que a Déia tinha como expectativa, o Jal é muito gente boa, o Jal é muito do bem, ele não vai errar nisso. E eu errei. E eu erro. E aí eu falei para a Déia, olha só, Déia, isso foi uma expectativa sua. Quando eu olho para essa situação específica, eu olho para ela e eu vejo, eu não tinha como fazer diferente. Eu não tinha repertório para fazer diferente. Eu me arrependo, mas não me culpo. Porque essa culpa não vai deixar eu Evoluir. prosseguir, evoluir. Eu prossegui em processar o que a gente precisa processar na vida. E aí também tem uma coisa que é muito legal, ó. Eu quero que você pegue esse insight, Clarice. Eu me arrependo, mas não me culpo. E eu não me esquivo do que eu tô vendo. Eu só me esquivo do que ainda eu não entendo. Você tá Faça um entendendo? post sobre essa citação, por favor. Faça um Oi? post sobre essa citação. Faça um post sobre essa citação, por favor. Você entendeu? Por exemplo, Eu me eu, arrependo, mas eu não me culpo. eu me arrependo, mas eu não me culpo. E eu não me esquivo do que eu tô vendo, mas eu assumo tudo que eu tô vendo. Eu só vou me esquivar realmente. Essa é a sinceridade do coração do Jal, tá? Eu só vou me Isso. esquivar do meu inconsciente ou do pré-consciente, do que eu ainda não entendi. Mas veio à tona porque eu já me esquivei de várias coisas em muitos momentos. Claramente. Claramente, eu, Jal, já me esquivei A por gente quê? pode. Porque o É meu comum a olhar gente estava pode. sobre. Não, olha só, o meu olhar não é desculpa, né? Eu não vou me esquivar. Mas o meu olhar claramente estava sobre outras coisas. Então eu me esquivava de coisas que eu falava, ah, não, isso não faz. Isso não tem tanto valor. Mas tem. Porque é o que você falou, a gente não tem que fugir das pequenas coisas. São elas que vão fazer a gente crescer. Eu não posso Sim. ficar mirando nas grandes coisas, entende? Então, assim, o que eu acho que fica de insight para nós aqui hoje é isso. Eu me arrependo, mas não me Não culpo. me culpo. E eu não me esquivo do que eu preciso fazer. É sobre mim, não é sobre o outro. Tipo, tá na minha cara, eu preciso tomar essa atitude. Eu preciso resolver. Pode ser de forma certa ou de forma errada, mas eu vou resolver. Porque se for de forma errada também, eu vou acertar, eu vou ter a oportunidade de acertar. Mas eu só não posso mais me esquivar do que eu preciso, do que eu tenho que fazer. Do que está na minha cara e eu tenho que decidir. Do que está na minha cara e sou eu, não é a Déia, não é a Clarice, não é a Regiane. Sou eu que preciso tomar essa decisão. Está na minha cara. Por que eu não vou tomar essa decisão? Por mais que eu erre na decisão, eu preciso tomar essa decisão. Porque se eu errar,
eu tenho a Você teve a oportunidade experiência. de corrigir e de evoluir, amadurecer, como gente e como homem. Se eu fico de stand-by, eu não cresço, eu não evoluo, eu não amadureço. Entende? Só Já, experimentando que eu faço isso. já, eu vou te interromper para dizer uma coisa para vocês, para ti principalmente, que me admira muito e que eu adoro quando assisto as lives de vocês, que isso que acontece comigo, eu acredito que aconteça com muitas pessoas que estão aqui agora e com muitos dos teus fãs. Claro que vocês têm um conteúdo que é direcionado amplamente para todas as pessoas em qualquer lugar. Mas vão ter algumas pessoas que vão ter conteúdos e frases e colocações e insights que vocês colocam que parece que vocês conhecem a história pessoal da pessoa, a intimidade dos segredos da pessoa e vocês estão falando exatamente para determinada pessoa. Isso acontece comigo, porque eu me vejo nas situações, eu me reconheço nas situações e isso é muito valioso porque é aquele velho ditado. Quando o conselho vem de fora, de pessoas que estão alheias ao que acontece no dia a dia da gente, muitas vezes eles acabam tendo mais validade do que aquela pessoa que está pertinho, uma grande amiga, um grande amigo, uma confidente, que nos diz a mesma coisa, às vezes a gente tende a não ouvir. E vocês praticam muito isso e eu acho isso muito louvável. Então, assim, ó, meu elogio pessoal para ti por ter essa sensibilidade, por ter esse acolhimento, por ter essa visão. Claro que tu tá estudando para isso, tá te aperfeiçoando, mas isso realmente é que nem tu diz, vem de dentro, vem da tua alma, né? Vem da tua essência. Mas Muito, sabe por que muito, muito obrigado, viu? Obrigado você pelo carinho. Mas sabe por quê? Isso é fácil. Você vai pegar e você já tem isso. Sabe por que que é real? Por que que não é fake? Porque eu tô encarando as minhas dores. Eu tô falando só sobre mim. Eu tô encarando as minhas dores, as minhas emoções, as minhas fraquezas, as minhas limitações. Então eu não tô com filosofia. Entende? Então, tipo assim, Sim, o mundo, exatamente. Não é um personagem. Não é um isso, personagem, o é o mundo, Jal. o mundo ele corre aqui dentro, o mundo inteiro. O bem, o mal, a maldade, eu só tenho que peneirar, né? Eu só tenho que ver o que eu vou agir. Mas corre tudo nas minhas veias, no meu coração, na minha mente. Se eu for sincero comigo, eu vou conseguir falar a verdade para você e a gente vai conseguir se conectar. Se eu quiser só querer impressionar, eu não vou conseguir, você não vai conseguir se ver numa conversa comigo, entendeu? Então, quando eu baixo a guarda, quando eu entendo que eu sou fraco, quando eu entendo que eu tenho limitações, fica muito mais fácil, porque a gente está no mesmo patamar, de igual para igual. Eu não estou com soberba para você. Quando que minha relação, minhas coisas com a Déia se ajustam? Quando a gente se coloca no mesmo patamar. Lembra que eu falei da história do homem aqui, do meu amigo? Ele era bom demais, bonzinho demais, religioso demais, certinho demais. Ele era tão bom que ele não percebia que ele era bom. E ser bom demais, sabe o que é que faz com nós? Separa. Porque você é bom demais e o outro nem tanto. Então, coloca as pessoas em papéis diferentes. Então, dentro de uma parceria de casamento, de relacionamento, não dá para ser bom demais. Os dois têm que ser ruinzinho, fraquinho e se ajudarem na fraqueza, na limitação. Não dá para ser ruim demais, velho. Não dá para ser bom demais. Não pode. Exato. Porque isso esmaga o outro. Isso tira o tesão do outro. Isso tira o espaço do outro. Isso tira a liberdade do outro. Então eu tenho que entender assim, olha, eu sou fraquinho, eu estou buscando terapia, eu estou buscando conhecimento para melhorar minha fraqueza, para eu te amar. Para a gente se amar. Mas, e você também, nesse mesmo processo, o outro, precisa também entender esse processo. Porque quando é um só, aí vai acontecer a mesma coisa, porque naturalmente um vai estar lá e outro vai estar cá. Os dois precisam entrar nessa situação. Somos nada. Não somos nada. Exato. Entendeu? Só precisamos estar disponíveis. É isso, um para o outro. O que é que eu entendo suas limitações, suas dores, suas dificuldades, né? Então é exatamente isso. Muitas vezes você não vai ver porque você está com um olhar em outras coisas, isso te cega. Mas quando você vê, é o lance que eu falei de não se esquivar. Eu vi. O que é que eu vou fazer? Eu amo. Eu tenho uma atitude de amor perante a fraqueza do outro. Existe beleza. Ó, presta atenção aqui, ó. A maior beleza que tem nas pessoas está na fraqueza. É o que eu digo sempre, inclusive a vulnerabilidade, para mim, Clarice, a vulnerabilidade é o maior símbolo de força que um ser humano pode ter. É quando ele realmente se coloca assim à mercê e aí ele se fortalece.
à mercê do seu não pode, do seu não consigo, do seu não sou. E aí ele se sente forte, aí ele se faz forte. E é forte para ele e para o outro, né? Exatamente, porque o outro, você consegue se conectar com o outro, né? O outro te viu na fraqueza. Então, é assim, eu não posso ficar fazendo de conta que tá tudo bem se não tá tudo bem. Entende? Porque senão eu não consigo apoio, eu não consigo crescimento, entende? Ou eu vou parecer que tá sempre bem numa situação difícil. É fake, né? Então, assim, não faz Sim. sentido. Olha que legal aqui, a Carla falou assim, a culpa nos paralisa, né? Paralisa. Toda hora que você Exato. ficar pensando que foi culpa sua, por mais que tenha sido culpa tua, se você ficar ali martelando, 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 vai te paralisar. Por isso que eu falo, pô, beleza, eu fiz errado, mas eu não me culpo mais. Eu preciso dar um passo para frente. E o passo para frente é não me esquivo mais dessa situação, me arrependo, mas, pô, também eu não tinha como fazer. Não é esquiva, é porque eu não tinha mesmo. Se eu tivesse, eu tinha feito. Sabe por que eu tinha feito? Porque o meu coração, ele trabalha para o bem sempre. Isso está claro na minha mente. Mas por que eu não fiz, então, se ele trabalha para o bem sempre? Porque eu não tinha como fazê-lo. Então, para eu ter paz e tranquilidade, eu preciso entender isso. Dentro do meu propósito de vida, do meu estilo de vida, eu quero praticar o bem. O bem que eu quero praticar, e às vezes eu não consigo. O mal que eu não quero, Sim. às vezes eu pratico. Esse é o ser humano, cheio de falhas, cheio de dificuldades, cheio de dores. Então, assim, eu preciso só estar claro para mim, para eu ter paz. A gente precisa ter paz nessa vida para viver dias maus, dias difíceis e ter paz para gozar o melhor da vida. Porque se não tiver Eu, paz, você não consegue fazer isso. eu sempre digo, né? É algo que eu trouxe já intrínseco desde minha jornada de carreira profissional, que a gente sempre precisa se preparar para o que é ruim. Porque o que é bom é muito fácil. É gostoso de se viver, de se fazer o que é bom. Agora, o que é ruim, ah, meu filho, prepare-se. E quando você entra no loop de que é bom, você já nem sente mais o que é ruim. Aí é onde vem a frieza, né? Aí é onde você fica frio, porque os seus olhos estão sempre sobre a positividade, sobre as coisas boas, e aí você não consegue Exato. perceber de onde está minando Isso. as coisas ruins. É muito louco isso. Gente, ó, foi Beijo. maravilhoso isso aí. Essa live foi maravilhosa. Obrigada pela oportunidade. Estou esperando vocês aqui, Floripa, né? Opa. Tão bela, tá aqui aguardando vocês, tá bom? Ó, e hoje tem um programa novo aí, viu? Pois eu vi ali o convite, né, para a live dos meninos, então a gente vai dar uma acompanhadinha Conhece assim. o Marcelo Marrom? Não, ainda não. Marcelo O tá. Danilo, Ele fez show em Floripa esse final de semana. Ele trabalhava no Altas Horas do Serginho Groisman. É sim. um negão que gosta de contar piada e tal. É humorista. Ah, sim, sim. Sabe quem é que Sim. toca com violão? Lembrei. Então, ele que Sim. vai participar da live hoje comigo aí e um psicanalista aí. Tá bom. Já, um beijão para a Deia, Eu amo Bruno para você. as crianças. Você é Beijão especial para a para nós. Deia, um beijo para as crianças. A gente está aguardando vocês aqui, tá bom? Vocês não vão escapar de cozinhar aqui em casa. Boa. Beijo, Flor. Beijo, fiquem Beijo, com Deus. pessoal. Obrigado. Tchau.